Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 22 de abril e no Resumido 310, o algoritmo rouba o nosso tempo e scrollar virou escapismo moderno. Dismorfia financeira ataca o seu bolso. Bilionários tech querem acabar com a propriedade intelectual. Deepfakes de voz já enganam quase todo mundo. The Last of Us volta em grande estilo, Salt lança mais um disco e muito mais. Vamos nessa, Resumido! Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Feriado pra lá de prolongado aqui no Rio, emendou Páscoa em Tiradentes e agora emenda no feriado estadual de São Jorge na quarta. Não que a vida de frila me permita praticar feriados como eu gostaria, mas as coisas desaceleram independente da minha vontade. Então o episódio dessa semana vai ser mais curto. Também andei gripado. Pode perceber minha voz um pouco fanhosa desde a semana passada, então isso também colabora para esse episódio mais curto. E uma boa notícia, semana passada eu estreiei uma coluna sobre tecnologia no ICL Notícias. Então toda semana eu vou estar escrevendo por lá, não deixa de conferir, eu botei o link nas redes sociais do Resumido. Aliás, por lá também no Reels e no TikTok, eu publiquei alguns vídeos aí durante o feriado, um falando sobre o WhatsApp sendo usado como prova. Esse Reels aí rendeu, algumas pessoas não entenderam bem o meu ponto, sinal que talvez eu não tenha me comunicado tão bem. Tem também um vídeo sobre o Chicken Jockey, que é o fenômeno do cinema juvenil, um outro falando das saudades do agora. Confere lá e aproveita para seguir o @resumido.podcast no Instagram, no TikTok, no Threads, além do Bruno Natal no Blue Sky e no urbi, @URBE no Twitter. E uma outra coisa importante que eu quero falar é que o Resumido vai entrar numa nova fase. Nas próximas semanas eu vou dar um passo importante para expandir e sustentar esse podcast e assim poder transformar o Resumido no meu trabalho principal. Eu vou começar a publicar conteúdo exclusivamente para assinantes. Depois de mais de 300 episódios produzidos com rigor jornalístico e muito cuidado, esse é um movimento natural de evolução de um projeto que nasceu e continua sendo 100% independente. Com o modelo de assinaturas, eu vou poder me dedicar ainda mais a produzir conteúdos aprofundados, de qualidade, manter esse projeto independente e continuar crescendo com você. E não precisa se preocupar, o Resumido vai continuar oferecendo parte do conteúdo gratuitamente, ninguém vai ficar de fora. A ideia é acrescentar benefícios para quem puder apoiar e assim manter tudo isso aqui de pé para todos. Ainda estou definindo os detalhes, queria te preparar para essa transição e, claro, ouvir a sua opinião. O que você espera de um conteúdo pago do Resumido? A sua resposta vai me ajudar a construir esse novo momento. Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Fazendo o que o seu mestre mandar. O ritmo do algoritmo. Chegou o momento, vamos todos dançar. Meu amigo Juarez me enviou um texto da Smiran Anand no Threads sobre o que acontece com os nossos cérebros após scrollar por 10 horas no celular. Eu não conheço o trabalho da Smiran, só que o texto pareceu um retrato tão perfeito do meu dia a dia, e certamente não só do meu, que eu resolvi traduzir e ler ele por aqui. Então lá vai. Você pega o celular sem pensar. Diz que vai só checar os e-mails, mas a sua mente já entrou no modo automático. E-mail, Instagram, mensagens, ChatGPT, de volta para o Instagram. É como se o seu sistema nervoso estivesse escaneando algo. Mas o que exatamente? Você não tem a menor ideia. Validação? Algo interessante o suficiente para te distrair da sua própria vida? Metade do tempo você não está nem lendo o que aparece, você está só anestesiado. E vai piorar, e você sabe disso. O dia continua. Você não consegue ficar na sala de espera do médico sem abrir o TikTok, não consegue sair para caminhar sem um podcast no ouvido, não consegue sentar no vaso sem ler as últimas notícias sobre o Donald Trump, não consegue dormir sem o celular a centímetros do rosto enquanto seu corpo implora para você desligar. A gente não chama isso de fuga, mas é exatamente isso. Estamos tão acostumados, mas por quê? Rolar a timeline virou nossa forma de pular os pequenos desconfortos subconscientes. Não é nada dramático.
Coisas pequenas. O constrangimento no encontro no bar, o silêncio depois de uma briga na cozinha, quando você não sabe o que fazer, ficar na frente do computador se sentindo culpado por não ser produtivo, a vergonha de não ser quem você prometeu ser até agora. Então a gente rola, scrolla, porque isso mantém o cérebro ocupado o suficiente para não perceber a ansiedade de fundo que está sempre ali. A vergonha vira parte da sua identidade social. Você não posta mais a sua vida real, você posta provas de uma vida. Mesmo sozinho no quarto, você enquadra a foto para parecer intencional. Coloca uma legenda que sugere evolução. Você aprendeu a estetizar o seu sofrimento para que ninguém pergunte o que realmente está acontecendo. Porque, na verdade, é que você não se sente presente na sua própria vida. E lá no fundo você sabe disso. Mas ainda quer reconhecimento por isso. E eu não te culpo. Isso afeta também a sua carreira. Você acha que está construindo algo, mas no fundo você consome mais do que cria. Salvou mais vídeos do que vai ver na vida, baixou materiais gratuitos que nunca abriu, maratonou conselhos que nunca aplicou. Você se sente formado, mas sem rumo, como se estivesse sempre se preparando para começar, mas nunca começando de fato. E no fundo, o seu maior medo nem é fracassar. É tentar de verdade e perceber que você não consegue focar o suficiente para ir até o fim. A maioria das pessoas que você admira está passando pelo mesmo. Você acha que está faltando disciplina, mas o que está sentindo é luto. Luto por uma versão sua que conseguia ficar em silêncio, que sabia curtir algo sem precisar registrar, que estava vivendo a sua vida em vez de narrá-la mentalmente enquanto ela acontecia. Mas você está tanto tempo online que o mundo real parece desconfortável agora. Sem graça, silencioso demais. Então você rola de novo. Porque é mais fácil consumir 100 versões de vitalidade do que encarar o quanto você está anestesiado. Você acha que isso é só a vida moderna? Todo mundo está no celular, tudo é digital. Nem é tão profundo assim. Você diz que é parte do trabalho, que precisa se manter atualizado, que está só relaxando, que não é diferente de assistir TV. Você diz que está aprendendo, que está se inspirando, que é melhor do que encher a cara numa balada e ficar com desconhecidos. E às vezes é verdade, mas o problema não está na verdade. O problema está em tudo que você não está dizendo. Como o fato que você não se sente feliz depois de horas na rede social, que você termina de rolar e se sente pior, não melhor. Sente que está ficando para trás, que todo mundo parece ter mais clareza, mais movimento. Sente que seu dia desapareceu e você não sabe para onde ele foi. Você se convence que está tudo bem porque ainda está cumprindo tarefas. Mas cumprir tarefas não é o mesmo que se sentir vivo na própria vida. E lá no fundo você já sabe disso. E talvez a parte mais difícil de admitir seja essa. Você sabe que isso está acontecendo, você não está no escuro. Você sabe que o seu cérebro mudou, como o seu foco está pior do que nunca. Como você começa coisas que já foram importantes e para antes mesmo de engatar. Você sabe o que isso está fazendo com você. Eu também sei. Tem dias que eu estou tão mergulhado quanto você, mas quanto mais eu presto atenção, mais eu percebo. Não é exatamente o celular. É que a gente não sabe mais como ficar com a gente mesmo quando não tem nada para olhar. Nada para nos distrair daquela parte do dia que parece sem graça e comum. Não acho que a gente está fugindo do silêncio. Acho que estamos fugindo do que apareceria se a gente realmente parasse nele. E talvez seja exatamente isso que a gente esteja precisando mais. Silêncio. Um tipo de dopamina que não dá a sensação de tempo perdido. Porque se a gente não escolher isso de forma consciente, a gente vai continuar escolhendo a versão da vida que funciona melhor na performance, mas pior no sentir. Isso aí, principalmente a abertura, parece muito a minha manhã. Você começa o dia e começa a quicar de uma aba para outra, e daqui a pouco você não sabe nem o que você está fazendo, nem qual era a prioridade mais. Nos dias que eu acordo e consigo ter a disciplina de não ligar o celular, e quando eu falo não ligar, é não virar a tela para mim, não olhar nem o horário. Eu vou me alongar, tomar meu café da manhã, vou ao banheiro, lavo meu rosto, escovo meu dente, e aí eu começo a olhar as coisas do celular. E isso 100% das vezes faz com que eu tenha um dia muito melhor, muito mais relaxado, menos ansioso. Embora, mesmo nos dias que eu faça isso, eu não consiga organizar o meu dia da maneira que eu queria. Parar essas microatividades que ficam tirando a nossa atenção o tempo todo, de tudo. Mas eu acho que é parte disso que esse texto fala, né? Essa fuga do silêncio. É tão difícil ficar sem fazer nada. Eu ando pela casa com o YouTube ligado, ouvindo alguma coisa enquanto eu lavo louça, enquanto eu faço comida. A única coisa hoje em dia que eu faço que não tem um conteúdo de fundo, alguma coisa sendo socada no meu cérebro, é correr. Quando eu saio para correr, eu não ouço nem música. E quanto mais longa a corrida, melhor, para eu manter
minha cabeça em outro lugar. E às vezes eu resolvo vários problemas do dia enquanto eu tô correndo, porque a cabeça trabalha. E eu tenho evitado cada vez mais. Eu botei vários limitadores no celular, para Instagram, para Twitter, para YouTube, e tenho diminuído muito o tempo que eu passo sendo bombardeado por alguma coisa, algum conteúdo. Mas é muito difícil viver assim, né? É como a gente vive hoje em dia. E falando de um aspecto específico que esse texto que eu acabei de ler comenta, que é dessa comparação com a vida dos outros, das nossas realizações, da nossa capacidade financeira de realizar o que a gente acredita que deveria estar realizando na idade que a gente estiver, seja lá qual a idade você estiver ouvindo isso aqui. E o artigo fala sobre a dismorfia financeira, que é justamente esse sentimento que é cada vez mais comum entre os jovens adultos, que mesmo vivendo com um orçamento apertado, se sente constantemente cobrado a ter um nível de vida inatingível. Pode ser roupa de marca, viagens caras, ir para algum restaurante. Não é nada nem muito novo, né? A gente sabe desse sentimento que as redes sociais despertam nas pessoas já há muito tempo, já foi bastante comentado, mas agora começa a ter um nome. Eu achei esse nome, dismorfia financeira, muito bom, porque é isso. Você não percebe mais a sua própria situação financeira, você começa a se cobrar ou esperar de você mesmo coisas que são irreais, que você não vai ter acesso, nem se estivesse tudo bem. E que o que você vê no Instagram é longe de uma realidade comum, atingível. E a experiência emocional de lidar com isso vai muito além do bolso. Isso atinge a autoestima, a pessoa começa a se sentir mal. E isso começa a mudar a forma que a pessoa constrói a própria identidade pessoal e como isso vai gerando um ciclo de insatisfação, de ansiedade, com essa sensação de não querer ficar para trás e às vezes gastando até um dinheiro que não pode para tentar alcançar uma coisa que foi despertado, escrolando por aí. Então é isso, cuidado com o que você fica vendo por aí, com a quantidade de tempo que você passa em tela, porque às vezes isso faz mal de uma maneira que a gente nem percebe. Mas acho que está cada vez ficando mais claro para todo mundo que a gente precisa fincar o pé no chão, ainda mais em tempos de inteligência artificial, e viver na realidade, viver no agora, porque acho que as coisas ficam mais fáceis. Inclusive para valorizar tudo que você tiver de bom, para valorizar. Todo mundo tem pelo menos alguma coisa, né, para comemorar. É só olhar com carinho que você vai ver. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. Jack Dorsey, co-founder of Twitter, and Elon Musk, part-time billionaire, full-time disruptor, are calling for the abolition of intellectual property laws. Yep, they want to delete the whole system. Dorsey argues that IP laws prop up gatekeepers while shortchanging creators. He's like, why not explore alternative payment models? Semana passada, o Jack Dorsey, fundador do Twitter, cofundador do Blue Sky, fundador da Square, um grande apoiador do Bitcoin, tweetou a seguinte frase, bem curta: deletem todas as leis de direito autoral. Uma afirmação bem forte que vem num momento delicado, né? Quando quase todas as empresas de inteligência artificial, principalmente as de grandes modelos de linguagem, estão sendo acusadas de se apropriarem de obras protegidas por direito autoral para treinar esses sistemas e esses modelos. Como a gente sabe, esses modelos de inteligência artificial usaram todo o conhecimento produzido na humanidade e que estava disponível online, principalmente, para alimentar esses modelos com a sabedoria necessária para dar as respostas que a gente vê e que são tão espantosas nos últimos 2 anos, desde que essa loucura de inteligência artificial começou para valer e entrou no nosso dia a dia através do ChatGPT e depois das ferramentas que surgiram na sequência. Eu falei no episódio 307, usando como exemplo o caso do estúdio Ghibli, sobre essa questão da autorização do uso, né? Essas plataformas alegam o direito de fair use, que é o direito justo, para usar esse tipo de material sem autorização e sem nenhum pagamento para os criadores. A premissa é de que, da mesma forma que você pode ler 10 livros para depois escrever o seu próprio livro e você não tem que pagar os autores dos outros 10 livros pelo que você aprendeu lá, que esses modelos de linguagem podem aprender com essas informações todas, essas obras todas, e depois criar em cima, porque foi só usado para aprender. Só que, obviamente, a gente fala de um outro volume de aprendizado, né? Um robô consegue ler 100 mil livros num dia, não é uma comparação justa. A gente está vivendo um novo paradigma muito por conta disso. Então não é muito surpresa que alguém do meio tech, como Jack Dorsey, venha com esse tipo de argumentação, porque é do interesse das grandes empresas que o direito autoral não venha a ser um empecilho, como eles gostam de enxergar,
no desenvolvimento das próximas ferramentas e das novas ferramentas. Não por acaso o Elon Musk já foi na sequência desse tweet também comentando que ele concordava. Isso gerou bastante debate. O Jack Dorsey tentou se defender, dizendo que, na verdade, existem maneiras melhores de remunerar os criadores do que ir através de gatekeepers, né? As pessoas ali, as empresas, as instituições que funcionam como uma porteira entre quem produz uma obra e quem paga, repassando, né, como é no caso das instituições, por exemplo, o ECAD, que faz a arrecadação de música, e que essas empresas e instituições lucrariam de maneira injusta. É uma meia-verdade, óbvio que tudo isso pode ser otimizado, mas isso não significa que a solução para isso é não ter direito autoral, logicamente, né? E uma das pessoas que rebateu o Jack Dorsey foi a Nicole Shanahan, que é uma advogada que foi companheira de chapa do John F. Kennedy Jr., que ia concorrer à presidência dos Estados Unidos, mas desistiu. E ela falou que o direito autoral é o que diferencia as criações humanas das criações de inteligência artificial, das criações sintéticas. E que é muito importante a gente manter essa diferenciação para o futuro da humanidade. Acho que isso ela falou muito bem aí. E o Elon Musk falou que as patentes são para os fracos. Ele já falou isso no passado, que ele não ia ir atrás das patentes da Tesla dessa maneira, que ele ia deixar... Ele não chega a falar que vai ser open source, né, código aberto, mas disse que não ia processar pessoas que usassem conhecimento da Tesla, e ele não fala a verdade quando ele fala isso, porque ele já processou pessoas, empresas, por usarem tecnologia da Tesla. Então é muito bonito falar, né, quando não é com a sua própria propriedade intelectual, com uma coisa que você investiu para desenvolver. Esses dias o Chris Anderson entrevistou o Sam Altman, CEO do ChatGPT, e lá ele mostrou um cartoon que ele criou com o ChatGPT, que era praticamente uma cópia de uma tirinha do Snoopy. O quadrinho, inclusive, era sobre inteligência artificial, com um personagem muito parecido com o Charlie Brown, refletindo sobre o que significa a inteligência artificial. E o Chris Anderson, então, comentou que isso parecia muito um roubo de propriedade intelectual. Aí o público todo da palestra aplaudiu, o Sam Altman olhou para todo mundo e falou assim: vocês podem bater palma o quanto vocês quiserem, aproveite. É um tapão na cara, né? Vamos pegar o conteúdo mesmo e quem não gostar, pode chorar. E a Vanity Fair falou de algumas informações que se tornaram públicas por conta das ações que estão sendo movidas contra a Meta. E uma dessas informações é que a Meta usou mais de 7 milhões de livros protegidos por direito autoral no treinamento do seu modelo de linguagem, o Llama. A resposta da Meta, a defesa, é essa que eu acabei de falar aqui antes. Tô treinando o modelo, é só para aprendizado, a gente não copia e por isso não tem autorização dos autores. E eles vão forçar essa narrativa, assim como as redes sociais forçaram uma narrativa e um novo comportamento de ninguém ter mais respeito nenhum pela obra dos outros, no sentido de reproduzir essas obras para criar meme, reproduzir fotos sem crédito, vídeos sem crédito. Isso virou a linguagem da internet. Os próprios memes, né, os trends, as pessoas estão basicamente copiando o que outra pessoa fez e criando uma versão em cima, o que é muito legal. Eu sou um amante da música jamaicana. A música jamaicana é muito construída dessa forma. Os rhythms, né, que são as bases musicais, são usadas por diferentes artistas para criar novas versões. É uma coisa rica pra caramba, que ajuda a cultura a crescer. Cultura é uma coisa coletiva, ninguém cria nada no vácuo, mas isso é um pouco diferente do que essas empresas estão propondo, porque elas querem, de fato, sugar o que for possível para criar as ferramentas para elas lucrarem sozinhas. E no fim das contas, quem tem que ter uma opinião e uma posição sobre isso são os autores. E de acordo com a Authors Guild, que é uma espécie de sindicato dos autores dos Estados Unidos, 96% dos autores defendem que eles têm sim que ser consultados e têm que ser remunerados. Então tá aí a resposta. Vamos ver se vai ser na força bruta que essas empresas vão tentar descumprir os direitos dos autores e transformar numa nova espécie de lei ou de uso que não vai ser tão favorável assim para quem cria de fato. A minha impressão é que, ao longo do tempo, conforme essas criações sintéticas avançarem, as pessoas vão valorizar cada vez mais o que for criado por humanos. Porque é uma coisa que eu falo aqui várias vezes. A criação humana tem uma história, tem um lastro, tem uma explicação porque a pessoa chegou até ali, naquele resultado. Eu não tenho interesse em ouvir uma música criada por inteligência artificial, por melhor que seja, se ali não tem nenhuma história. Pode ter a história de quem trabalhou o prompt, chegou ali naquela formação, naquela música, tá naquela criação, beleza. Mas é diferente de uma vivência, de uma história, de um caminho para chegar até aquela canção. Enfim, eu continuo acreditando que esse vai ser o caminho, mas vai ver, eu sou o último romântico da tecnologia.
E isso tudo vai ficando ainda mais urgente quando essas criações de inteligência artificial vão ficando cada vez mais realistas. Uma reportagem da New Scientist fala que as pessoas estão cada vez tendo mais dificuldade em identificar uma voz gerada por inteligência artificial. A não ser quando é a voz de um amigo ou de um parente, uma voz muito familiar. Agora, vozes genéricas ou de uma pessoa, de alguém que você não tem um contato diário do seu convívio, vai ficando difícil de você identificar se aquilo foi gerado por uma IA ou não. E isso é uma mudança recente. Os estudos de 2023 davam conta que, naquela época, 70% das pessoas conseguiam diferenciar. Independente da voz que fosse, ouvia e falava, não, isso é sintético. Óbvio, não era tão bem feito como está sendo agora. Isso demonstra como está ficando cada vez mais perfeito. Isso é muito perigoso para golpes, né? E receber o áudio de alguém, você não sabe, acha que falou com a pessoa, né? Até pouco tempo atrás, uma orientação para golpe de WhatsApp pedindo Pix era liga para saber, né? Ouve a voz da pessoa para saber se é ela mesma que te ligou. Mas se a pessoa mandar um áudio, talvez a pessoa acredite, né? Acho que eu conheço essa voz aqui, é essa pessoa assim que me mandou. Às vezes eu penso em fazer um teste desse com os meus pais, sintetizar minha voz e mandar para ver se eles iam cair. Mas acho que eles iam cair, né? Não sei se precisa fazer esse teste. Acho que eu cairia também, aliás. Agora, um lado positivo dessa perfeição das vozes de inteligência artificial é um uso que está sendo feito que é polêmico. Algumas famílias que têm parentes com Alzheimer, por exemplo, estão testando em algumas casas de repouso o uso de vozes sintéticas para se comunicar com essas pessoas. Quem passou por isso na vida costuma relatar que é muito difícil. A pessoa quer repetir a mesma história várias vezes, faz a mesma pergunta diversas vezes ao longo do dia. E esse uso de inteligência artificial facilitaria isso, porque se essa pessoa com Alzheimer, por exemplo, recebe um telefonema gerado por um bot e ela não sabe que está falando com um bot, ela pode falar 100 vezes a mesma coisa, que aquele bot vai ter toda a paciência do mundo de repetir. Isso pode ser reconfortante para a pessoa que está doente, para conseguir ter uma melhoria na vida, não ficar tão angustiada, com as pessoas perdendo a paciência no entorno, que, como eu falei, é um relato comum de quem convive com quem está nessa situação. Eu não tenho um caso assim na família, ainda bem. Se você que está ouvindo tiver e pensar diferente, vou adorar te ouvir. Agora, como eu disse, é muito polêmico, eu não estou dizendo que isso é positivo com certeza. A gente está falando de um cuidado pessoal, um cuidado humano sendo substituído por um robô. Mas talvez seja só a primeira virada que a gente está vendo, o primeiro uso que a gente para pensar e, caraca, será? Pode ser bom para a pessoa e ela não sabe? Será que se a gente não souber, então tudo bem? Como diz um dos personagens do Matrix sobre viver naquela simulação, a ignorância é uma bênção. Será? Como eu falei, episódio curtinho, feriado no Rio. Essa semana não vai ter o bloco Big Tech. Várias notícias que eu separei vão estar na newsletter do Resumido, o Futuro Explicado, que além disso vai falar das recentes declarações do Bill Gates e do Barack Obama sobre o impacto da IA no futuro do trabalho e como 2026 vai ser um ano crucial para esse tema. Vou falar também da rede social que a OpenAI quer criar. Também tem uma comparação entre o domínio dos carros na nossa sociedade e a chegada da IA. E uma nova cor que só foi vista por 5 pessoas, além de vários outros links muito legais. Se você não assina, vai lá em resumido.cc/newsletter e assine, para você receber semanalmente no seu inbox. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Acabou White Lotus e logo na sequência estreou na Max a segunda temporada de The Last of Us. A série é uma adaptação do game e fala de temas como perda, culpa, redenção, tudo isso com um apocalipse zumbi como pano de fundo. Só saíram 2 episódios, o nível continua muito alto, como foi na primeira temporada, e olha que eu nem gosto de filme de zumbi, eu nem nunca joguei Last of Us. Então, se você também não liga pra zumbi, não joga muito videogame, e mesmo assim ficou curioso com a série, pode assistir que vai um pouco além disso. E lá vem o Salt de novo, já é uma das favoritas da casa. E 10
10 é o 11º disco do Grupo Misterioso. Isso porque o 5 foi o primeiro, o 11 foi o 6º. Nem tenta entender, né? O lance do Sol até mesmo, como diz o grande Maurício Valadares do Ronca Ronca, desorientar os ouvintes. Hoje já se sabe que o projeto é liderado pelo produtor Inflow e pela cantora Cleo Sol, que aliás é um trabalho solo muito bom, adoro os discos dela. Tem também participações da Kid Sister, da Little Sims, do Chronix, do Michael Kiwanuka e do Jack Peñate. Como sempre, o disquinho traz soul, funk, jazz, R&B, acid jazz, tudo de alta qualidade. Vai na fé que é coisa boa. Nesse episódio você ficou sabendo que ficamos viciados em rolar a timeline para fugir de pequenos desconfortos do cotidiano. Que jovens sofrem com dismorfia financeira ao se comparar com o luxo das redes. Que Jack Dorsey e Elon Musk defendem abolir leis de propriedade intelectual. Que as pessoas já não conseguem diferenciar vozes humanas de deepfakes de IA e que isso pode até ser utilizado no tratamento de pessoas com Alzheimer e muito mais. Se você gosta do Resumido e você ouviu até aqui, mais uma vez eu vou te pedir, recomenda pra mais gente, é muito importante, manda no WhatsApp, posta no Stories, eu sempre reposto quando alguém posta lá no Instagram, ou no Twitter, ou no Threads, onde for, e assim você me ajuda muito a chegar a mais ouvintes. E também não deixe de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas, deixar uma resenha, participar da enquete, deixar um comentário na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. O Cauê Marques coedita o roteiro, a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que contam com animações do Peri Selmelman e design do Felipe Araújo. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido.